Olá a todos, prazer, me chamo Jonathan, sou estudante de História do 8º semestre da FMU. Oi, gente, eu sou o Pedro, também sou estudante de História na FMU. Sejam todos bem-vindos ao nosso 10º e último podcast, titulado Podcast do Fim do Mundo. Essa série de podcasts faz parte do nosso projeto de estágio supervisionado, que devido às complicações do Covid, não limitaram muito a realização dele presencialmente. Devido a isso, o MEC, junto com a instituição, nos liberou alguns meios alternativos de estar realizando o podcast, o estágio. E um deles é a realização desses podcasts, né? Os nossos podcasts têm como foco estudantes do 3º ano do ensino médio, mas caso você não esteja nesse ano, já tenha se formado ou ainda não tenha chegado nesse período escolar, não tem problema. É só acompanhar todos os podcasts anteriores para que você possa ter uma maior compreensão do que estamos trabalhando aqui. O podcast tem como foco principal tratar sobre a Segunda Guerra Mundial, seus desdobramentos, né, o que antecedeu, o que deu de consequências do pós-guerra, entre outros temas que envolvem a Segunda Guerra em si. Bom, então nós tratamos aí sobre antecedentes, sobre autoritarismo, sobre nazismo, sobre fascismo, sobre nacionalismo, sobre a Segunda Guerra propriamente dita, sobre o fim da guerra, sobre a ONU e os direitos humanos, a Carta de Declaração de Direitos Humanos. E hoje nós vamos falar talvez a maior consequência da Segunda Guerra Mundial, que tenha sido a Guerra Fria. Vamos tentar trabalhar um pouco sobre o que é a Guerra Fria, Não tem como também falar de 50 anos praticamente de guerra em 40 minutos, mas nós vamos tentar abordar talvez os principais temas ali, ou os temas considerados mais relevantes durante esse período. Isso mesmo. Como a gente levantou, o período da Guerra Fria ela foi um período marcado pelas consequências da Segunda Guerra Mundial. Eu acho que vocês conseguiram ver pelos outros episódios que, com os acontecimentos, dois grupos principais eles ganham um grande destaque, grandes acontecimentos ocorrem todos ao redor deles, que são o bloco soviético e os Estados Unidos. Isso ele cria ali um novo clima mundial com o final da guerra, em que essas duas grandes potências, literalmente, se a gente pegar ali o mapa, tanto pelo o tamanho do bloco soviético, que ele acaba tomando muitos territórios na Segunda Guerra Mundial, como protetorados, como parte da própria União Soviética, o mundo ele fica separado, de certa forma, entre esses dois grandes conglomerados de influência, principalmente, e essas influências elas vão começar a entrar em choque dentro de discussões políticas, de discussões armamentistas, de discussões econômicas e afins. E isso até mesmo vem daí, de certa forma, a questão do nome de Guerra Fria, porque a gente não vai ter um combate direto entre essas duas grandes potências. Elas vão entrar ali em embate uma com a outra de forma de uso de influência mesmo. Ali por trás dos diversos embates que a gente vai continuar tendo, devido à questão da Segunda Guerra Mundial, devido à questão de território, de economia, de N motivos, eles vão se mostrar presentes como forças presentes por via de estímulo, por via de representação. Às vezes, a gente vai ter a presença dessas grandes potências também de forma militar, que não é algo tão presente ali, tirando alguns certos conflitos específicos, mas eles vão começar a entrar um conflito um contra o outro, porque eles se tornam as duas grandes potências do mundo nesse período.
Exatamente. A Guerra Fria ela inicia logo após o fim da Segunda Guerra Mundial. Na verdade, as tensões entre Estados Unidos e União Soviética já existiam antes da Segunda Guerra, porém eles realizaram ali informalmente um tratado de amizade, né, por um bem comum que era combater na Segunda Guerra Mundial os nazifascistas, né? Só que já era claro que após a guerra a tensão continuaria. Só que eles sabiam que os moldes de uma nova guerra não tinham como, o sistema mundial não daria conta de uma nova guerra armamentista, militar, que envolvesse tantos países como já havia envolvido nas duas primeiras. Então, os Estados Unidos, né, ele lança o Plano Marshall, que é um plano ali, de fato de ajuda econômica para os países da Europa Ocidental. Então, todos os países ali envolvidos na guerra, que sofreram muito economicamente, como a gente falou nos podcasts anteriores, e que também era uma tentativa de diminuir a influência dos soviéticos na Alemanha e na Europa como um todo. Porque nós sabemos que o desemprego, a crise generalizada, as pessoas com fome, elas acabam aderindo muitos, e às vezes qualquer um regime que se colocar trazendo soluções. Então, os Estados Unidos sabia que se a União Soviética pressionasse e trouxessem soluções a esses países, a sua influência cresceria muito neles. Então, com o Plano Marshall, foi uma forma dos Estados Unidos já manterem a sua influência na Europa Ocidental e investir economicamente nesses países para também ter um retorno econômico. Em contrarresposta, né, a União Soviética criou o Comintern, que é um organismo encarregado de conseguir a união dos principais partidos comunistas europeus, principalmente, né, os partidos nos países no leste europeu, que ficam ali próximo da influência direta dos Estados Unidos, né? Então, a gente vai ver muitos países, como a Bósnia, como a Tchecoslováquia, tantos outros países ali do leste europeu, que acabam sofrendo muito a influência da União Soviética, acabam formando ali a cortina de ferro, né? O bloco chamado cortina de ferro, que é todo aquele cinturão de países no leste europeu que fazem fronteira ou estão ali próximos da União Soviética. E aí a gente tem colocado assim visivelmente quem está ao lado dos Estados Unidos e quem está ao lado da União Soviética nessa expansão de ideologias, né? Que é de fato uma expansão de ideologias. É um crescimento comunista de um lado e o crescimento capitalista de outro, e ambos querendo se colocar ali com todas as suas forças em todos os lugares que eles puderem chegar, né? Então, com a expansão da guerra, na parte oriental, né, ocupada pelos soviéticos, como eu trouxe aqui, alguns países, por exemplo, Albânia, Romênia, Bulgária, Hungria, Polônia, são países que acabam aderindo ali, né, a, na verdade, eles acabam aderindo a essa influência muito grande, né, e somente a Eles acabam Iugoslávia, sendo anexados. isso, no caso, somente a Iugoslávia, né, que ela estabeleceu de fato um regime socialista independente da União Soviética, mas de qualquer forma ainda era um regime socialista. Todas as demais se chamaram democracias populares, né? Mas de influência soviética muito forte. Já no Ocidente, né? Países ingleses, de preferência ali a França, a Alemanha, anexaram a eles, né? Com exceção das ditaduras da Espanha e Portugal, que não se anexaram ao regime capitalista nesse momento, né? Também surge nesse período, esses pactos acabam surgindo como, de um lado, a OTAN, né, que é o Tratado do Atlântico Norte, comandado ali pelos Estados Unidos, e o Pacto de Varsóvia, que é o bloco ali socialista, como a gente já citou aqui, alguns países participantes deles. No lado dos Estados Unidos, por exemplo, países como Noruega, Finlândia, Grécia, Alemanha Ocidental, né, entre outros países, faziam parte desses alianças, né? Um dos símbolos também da Guerra Fria, nós podemos dizer que é a construção do Muro de Berlim.
né? Por que a construção do Muro de Berlim? Porque a Alemanha, com o fim da guerra, ela foi ocupada pelos aliados, né? E principalmente pelos Aham. Estados Unidos e pela União Soviética, e que criaram governos independentes nas regiões que eles estavam governando. Mesmo fazendo parte da Alemanha, eles possuíam ali governos independentes. E a construção desse muro foi justamente para separar essas influências dos governos independentes, né? Então, isso fez com que, de fato, houvesse um muro que dividia, né, Berlim, que era a principal capital ali, que dividia, de fato, simbolicamente a Alemanha como um todo, né? Então, você vai ter uma série de filmes que tratam famílias que foram separadas, que não puderam mais se ver, que passaram décadas sem se ver, os riscos de pessoas, de amantes, né, no sentido de namorados que acabaram se separando por causa do muro, que de fato era impedido de ter qualquer contato de um lado com o outro, né? Isso acaba simbolizando muito, muito o que de fato foi a guerra, né? Além da crise dos mísseis de 1962, por exemplo, que é uma crise de que teve a pretensão soviética de instalar bases e lançamento de mísseis em Cuba, por exemplo, né? Cuba era Isso a mesmo. única aliada dos soviéticos na América, e que são vizinhos dos Estados Unidos, e que eles tinham a intenção, de fato, de criar uma base ali de lançamento de mísseis em Cuba, ou seja, colado nos Estados Unidos. Era uma ameaça iminente a qualquer momento, né? Então, são alguns desses exemplos, esses casos que mostram a tensão que tinham entre eles. Não era um conflito direto, mas era um conflito que envolvia países aliados a eles e que sofriam diretamente. A gente vai falar um pouco de outros conflitos mais conhecidos e considerados assim mais relevantes, mas Sim. esses talvez os mais simbólicos sejam a crise dos mísseis, né, e o Muro de Berlim. Outras duas grandes batalhas, né, grandes conflitos que vão ocorrer aí ligados completamente à Guerra Fria, é aquilo que a gente chama da Guerra da Coreia e da Guerra do Vietnã. Começando pela Guerra da Coreia, como a gente já fez aí essa questão do cenário em que o mundo se encontrava, a gente tinha uma forte uma forte inequalidade, né? Muito forte, uma pobreza econômica muito forte. E a gente tinha o território da Coreia, que ele havia sido, grande parte dele, dominado pelo Japão durante a Guerra Mundial. E esse território coreano, ele é libertado, de certa forma, é criado um governo mais próximo a uma questão americana, a um governo mais globalizado, mais ligado a um sistema mais geral, capitalista. Porém, devido às diversas mazelas, surge na Coreia também um movimento de bases comunistas, que ele vai ter, de certa forma, logicamente, a influência muito forte da União Soviética e um apoio, de certo modo, até que esses dois governos eles acabam entrando em uma guerra civil dentro da Coreia, um governo contra o outro, que acaba, por fim, envolvendo a intermissão dos Estados Unidos para tentar fazer ali o controle, o intermédio entre as duas Coreias, e acabam com ali acaba com o modelo que nós temos hoje em dia de Coreia, que continua dividida até hoje entre uma Coreia do Sul de bases mais capitalistas e uma Coreia do Norte de bases mais comunistas. Algo similar a isso vai acontecer no território do Vietnã, que, né, também havia sido dominado durante a guerra, e também vai ter um governo inicial ali mais próximo de vias capitalistas, só que o Partido Comunista ele vai surgir, ele vai ganhar um grande apoio da população,
depois um apoio soviético, e a gente vai acabar tendo essa divisão entre o país, que vai gerar um futuro confronto. Exatamente. Talvez esses dois confrontos ali na Ásia sejam os principais conflitos que tiveram nesse período, né? A Guerra da Coreia, inicialmente, que começou em 1950 e foi até 1953, entre a Coreia do Norte e a Coreia do Sul, sofreu diretamente influência dos Estados Unidos e soviéticos. Por quê? A Coreia era um território anexado aos japoneses. Os japoneses já realizavam ali, Exatamente. desde 1910, de fato, um regime autoritário, e desde 1930, um regime extremamente violento também, né? Usufruindo de mão de obra coreana, até com casos e centenas de casos de relatos de estupro contra mulheres coreanas, por soldados japoneses, por civis japoneses, né, que de fato invadiram a Coreia e realizavam uma série de violações dos direitos humanos na Coreia. Com o fim da Segunda Guerra, o território que era anexado ao Japão foi tirado do Japão. E o lado norte já tinha a presença muito forte dos soviéticos, que já estavam invadindo a Coreia, né, na tentativa de dominar ela dos japoneses, e com o fim da guerra eles permaneceram ali no norte. E num desses tratados de divisão entre esses territórios conquistados pelos países do eixo que perderam esses territórios, ficou definido que a Coreia do Norte ficaria com os soviéticos, que já estavam estabelecidos ali, e a Coreia do Sul, a região sul da Coreia, ficaria com os Estados Unidos. E isso fez com que a presença muito forte de ambos os países estejam ali, né? Ao longo dos anos de duração da guerra, estima-se que mais de 2 milhões de pessoas, 2 milhões e meio de pessoas morreram, né? Então, foi assim, um conflito bem sangrento, um conflito bem pesado, porque as influências ideológicas em ambos os lados eram muito grandes, até com pressões para invadir o outro lado, por exemplo, para conquistar o território e unificar ele. Então, as tensões eram muito grandes, a Isso influência mesmo. política era muito grande, né, fazendo com que, até os dias atuais, o conflito entre eles seja, assim, gigante. Né? Tivemos recentemente alguns casos de eventos esportivos, por exemplo, onde depois de décadas houve ali a participação de ambos os países, mas ainda é uma relação muito pesada, né? Nós temos a Coreia do Norte hoje completamente fechada para o mundo, principalmente para o mundo ocidental, com poucas alianças ali, por exemplo, com os chineses apenas. Já a Coreia do Sul, extremamente aberta para o mundo todo, extremamente capitalista, extremamente tecnológica, extremamente participativa em questão de música, de arte, de séries, de entretenimento, né? Nós tivemos agora a banda K-pop, por exemplo, que é extremamente conhecida, e a Uhum. série Round 6 também, que estourou, assim, foi uma das séries mais vistas, né, nos aplicativos de streaming, por exemplo. Então, ambos os lados se desenvolveram em caminhos diferentes devido às suas influências logo em seguida da Segunda Guerra Mundial, né? Eu essa influência muito pesada, tanto dos Estados Unidos quanto da União Soviética, né? Que são fruto ali da Conferência de Potsdam, em junho de 45, né? Que ela então, até os dias atuais, a influência ela é muito presente, muito presente. O Sim, sim. caso vietnamita, por exemplo, é um outro Só conflito. levantando, Jonathan, também é interessante a gente levantar, a gente vai poder também discutir isso na questão vietnamita, mas como isso é um grande reflexo do que é e por que é que a gente chama de uma guerra fria entre ambos os países. Porque o confronto em si, por mais que a Guerra da Coreia tenha tido grande presença americana, os Estados Unidos acaba, depois de certo ponto, tendo atividades dentro do território coreano e entra literalmente na guerra, o conflito em si se dá devido à
a influência e a instigação, até certo ponto, de ambos os lados, para que se houvesse o conflito. Os conflitos se iniciam como questões particulares dos países. A gente não tem uma declaração de guerra, de confronto direto dos Estados Unidos contra a União Soviética ou o contrário. Vai se dar ali como a defesa dos direitos da Coreia do Sul, ou a defesa do território, que é de direito da Coreia do Norte. Essas vão ser meio que as desculpas para que essas duas potências acabam se envolvendo dentro da guerra, porque eles acabam, por muitas vezes, esticando. E esses países eles vão ter essas influências muito fortes, e como a gente pode ver até hoje, a gente tem na Coreia do Norte essa influência soviética, a gente continua tendo um país socialista, um país de bases comunistas, e a gente tem essa grande indústria pop que a gente tem na Coreia do Sul, que ela tem também originar nessa Guerra Fria por causa da influência muito forte americana e da mídia americana e todo esse tipo de questão dentro do país. Exatamente, né? Vale o destaque que no caso específico da Guerra da Coreia, após a divisão ali de se colocarem ambos os governos, um capitalista e outro comunista, com um amplo contato ali com os soviéticos, os norte-americanos, os norte-coreanos, perdão, eles receberam assim um suporte econômico e militar muito grande. Isso fez com que o general Kim, né, o governante ali do país, ele tivesse a ambição de fato de unificar as Coreias. Então, até então ele tinha um acordo de divisão, mas ele tinha essa intenção de fato unificar. E para unificar ele queria invadir o sul, né? A princípio o Stalin ele não era a favor dessa invasão, que era o líder da União Soviética. Só que ele estava vendo que após a Revolução Chinesa, por exemplo, a influência chinesa estava crescendo muito no continente asiático. E ele não poderia perder essa influência, né? Então, de fato, ele ali acabou investindo bastante para que essa guerra acontecesse e a influência dele aumentasse ainda mais naquele território, né? A influência soviética crescesse ainda mais naquele momento, tanto que a guerra acabou explodindo, né, em 1950, quando as tropas norte-coreanas iniciaram a invasão. E ali rapidamente se teve a participação dos Estados Unidos, com soldados, com militares e etc. Um outro conflito, né, que é extremamente importante também, que é a Guerra do Vietnã, que sofre também influência de ambos os lados. Foi um território também dividido pós a Segunda Guerra Mundial e ela inicia após a Guerra de Indochina, né, que é um conflito que deixou a região muito tensa mesmo, e os Estados Unidos se envolveu diretamente na guerra, né? Era um momento ali de conquistar territórios ideologicamente falando. Então, qualquer região que pudesse ter a influência soviética, os Estados Unidos estaria, ou que tivesse a influência capitalista, os soviéticos também tentariam conquistar a sua influência, né? E após encerrar a Guerra de Indochina, a região do Vietnã estava extremamente tensa, né? Extremamente ali. A Guerra de Indochina, para quem não sabe, é a guerra que eles lutaram contra o domínio colonial francês na Indochina francesa, né? Aquela região ali que agrupava do Vietnã. Então, após o fim da guerra, né, e de fato os vietnamitas conseguirem ali a independência, que foi estabelecida após a Conferência de Genebra em 1954, que também foi definida nesse mesmo momento em duas nações distintas, o Vietnã do Norte, sobre influência comunista, e o Vietnã do Sul, sobre influência capitalista. Então, nós podemos perceber que, em ambos os casos, o país ele simplesmente foi dividido em partes, sem qualquer tipo de contato ou influência civil da população desses países, mas em nome
de ideologias, tanto soviéticos quanto os estadunidenses, invadem esses países e elegem governadores, elegem governos e também tiram governos. Vale o destaque de que em ambos no caso, tanto na Coreia quanto no Vietnã, ambos os governos soviéticos e estadunidenses infringem uma série de direitos humanos, eles violam esses direitos, porque, como a gente falou no podcast anterior, só é punido por crime de guerra quem perde a guerra. Só sofre com os maus olhos da guerra quem perde a guerra. Né? Os Estados Unidos mesmo, nesse caso da Coreia, por exemplo, e do Vietnã, no Vietnã eles perderam a guerra, né? Mesmo assim enviando quase 500 mil de soldados, eles perdem a guerra, um exército bem despreparado dos vietnamitas, que ficou marcado para a história. É uma das maiores derrotas, assim, militarmente falando, da história, foi essa. Uma guerra que durou muito tempo, né? Durou muito tempo, ele durou de 59 a 75, então estima-se que em torno de 3 milhões de pessoas tenham morrido nesse combate. Foi, de fato, ali um conflito bem sangrento, em regiões bem complicadas de mata, né? Porque a região do Vietnã tem muita floresta, tem muitas assim, regiões de montanhas, de cavernas, cercados por florestas, que os estadunidenses, por exemplo, não tinham treinamento, não tinham conhecimento, e por isso também se decorreu a derrota deles, né? Depois de um longo período de guerra, que foi uma vitória soviética, né? Durante a Guerra Fria. Isso mesmo. Um ponto interessante da gente falar também é porque a gente tem também o confronto em si sendo, de certa forma, o que molda ali os anos 60 em geral, né? Que a gente tem aqui dentro do Ocidente, porque a gente tem a grande influência dos Estados Unidos, que vai ser, e é até hoje, de certa forma, o poder de cultura deles, né, de Hollywood, dos filmes e afins, ele vai se tornar completamente exposto com o confronto do Vietnã, que a gente vai ter filmes, séries, músicas, todas ao redor desse confronto, e é um confronto que ele acaba se tornando muito exposto do interesse dos Estados Unidos em manter uma guerra direta, em impedir a questão de um domínio soviético na área, um domínio comunista na área, por causa que ele entra ali, de certa forma, como um representante, um defensor da liberdade vietnamita. Ele acaba permanecendo durante esse longo período na guerra, uma guerra que tem muito poucas vitórias, e os horrores acabam se tornando muito expostos, que acaba gerando o movimento anti-guerra, o movimento hippie, e ele meio que ele acaba moldando o que a gente tem ali dos anos 60 nos Estados Unidos, que acabam influenciando a demais cultura do mundo. Exatamente, né? Então, esse período de 45 até 91, que é quando está oficialmente, por muitos historiadores, por muitos pesquisadores, o fim da Guerra Fria, por uma série de questões que a gente vai tentar trazer um pouco aqui, foi um período de muitos conflitos, de muitos embates, né? De muitas batalhas, não diretamente entre eles, porque, como a gente trouxe aqui a questão da ameaça dos mísseis, por exemplo, o mundo assim suspirou fundo, porque se tinha de fato ali a tentativa de uma terceira guerra mundial, que foi resolvida após reuniões entre eles, né? E aí os soviéticos concordaram em tirar as suas bases militares de Cuba, ao mesmo tempo que os Estados Unidos tiraram as suas bases militares da Turquia. Ou seja, ambos tinham bases militares, né, de mísseis,
próximos dos países um do outro, né? Então foi assim um período de muitas negociações, de espionagem, de fato aqueles filmes de Hollywood mesmo, de espiões. Foi um período assim, de muitos conflitos de ideologias, como a gente trouxe alguns deles aqui. O próprio Cuba mesmo foi muito disputado, né? Porque os Estados Unidos não aceitava perder um vizinho para a União Soviética, tanto que investiu pesado nas ditaduras militares aqui na América, principalmente na América do Sul, no Chile, na Argentina, no Brasil, sofreram fortes influências estadunidenses de investimento militar, de investimento de tecnologia, economicamente falando, né? Então, tudo para não perder as suas influências. E isso fez com que o capitalismo ele crescesse e crescesse e crescesse sem precedentes. Mesmo a forte influência soviética ali no leste europeu e naquela próxima ali colado na fronteira entre Europa e Ásia, né, ali a China, a Coreia, o Vietnã, que são países bem próximos da Rússia, em comparação era uma influência muito pequena, em comparação ao capitalismo que crescia no mundo todo, né? Dominava a África, dominava a América, dominava o ocidente todinho da Europa, dominava boa parte da Ásia também, e isso fez com que os soviéticos eles fossem perdendo cada vez mais influência, né? Foram perdendo cada vez mais influência e isso fez com que se assumisse ali no mundo não duas ideologias, não dois polos, mas sim apenas um, a ideologia capitalista. Isso mesmo. Né? Então, nessa fase, o capitalismo ele assume o nome de neoliberalismo, onde a ideia era que o Estado intervisse o mínimo possível na economia, né? Então, que as pessoas tivessem mais liberdade de negociação, livre mercado, livre câmbio, todo mundo se conversasse, todo mundo negociasse com todo mundo. E é o que nós vemos um pouco parecido até hoje, né? Mesmo que às vezes o conceito distorcido do que é neoliberalismo, mas nós vemos ainda bem presente nos atuais, um mundo completamente globalizado, todo mundo negocia com todo mundo compra e vende de todo mundo, todos os países estão inseridos no globo ao mesmo tempo, e isso é fruto desses conflitos, dessas décadas de conflitos que aconteceram assim em todos os lugares do mundo, sofrendo diretamente influência dessas duas potências. Já com a desintegração da União Soviética, né, surgiram 15 novos países, né? Então, o que era conhecido como União Soviética se tornou diversos países pequenos, né? Muitos países ali nós temos hoje, inclusive naquela região do leste europeu, a Bósnia, entre outros países, a separação da Tchecoslováquia também, por exemplo, e o início da Guerra da Iugoslávia. A Iugoslávia também, que era uma potência soviética, que acaba também se tornando outros países pequenos também no leste europeu. Então, podemos perceber hoje que o leste europeu mesmo ele tem vários países pequenos. São muitos países, um colado no outro, que tem até hoje muitos conflitos entre eles, por exemplo. Muitos conflitos entre eles naquela região. Conflitos identitários mesmo, né? Às vezes até dentro do próprio país mesmo, que na Ucrânia, por exemplo, a gente pode ver recentemente muitos conflitos civis na Ucrânia, né? Até questões de divisão da própria Ucrânia. Então, são países que sofrem ainda resquícios dessa influência soviética. E muitos desses países que eram socialistas deixaram de ser socialistas, como a própria Polônia, por exemplo, a Albânia, entre outras. Então, as instituições delas pela União Soviética, elas desapareceram, né? Com o crescimento gigantesco do capitalismo, elas desapareceram, perdão. Né? O Pacto de Varsóvia, ele deixou de existir entre 1990 e 1991, enfim, consequência, né, do fim dos regimes socialistas no leste europeu. A própria OTAN perde o seu significado, e agora ela é só uma aliança militar utilizada para combater o terrorismo, por exemplo. Né? Para ela não desaparecer, ela teve um novo significado.
alguns dos resquícios da Guerra Fria, por exemplo, além do que a gente estuda da separação das Coreias, né, Coreia do Norte e Coreia do Sul, a existência, por exemplo, de ogivas nucleares americanas em bases da Alemanha e a tensão que ainda é muito forte entre Rússia e os Estados Unidos. Por mais que a Rússia hoje seja um país extremamente capitalista também, né, e é uma potência em muitos segmentos, ainda há muitos conflitos entre eles, né? Muitas ideias ali. Recentemente tivemos algumas declarações bem fortes do Trump contra o governo russo, né? E lá eles rebatiam contra o Trump de influência e de manipulação de votos em campanhas. Então ainda podemos ver muitos resquícios desses conflitos, né? E para só o destaque aqui, talvez você tenha visto em algum filme ou em algum documentário, que ficou também conhecido como a corrida espacial, né? Além dos conflitos de território, de ideologia, de influência militar, né, bélica, e também conquista de territórios ali estratégicos, também tinha a corrida por tecnologia espacial. Então, ali no final da década de 50, por exemplo, e o início da década de 60, a corrida espacial ela aconteceu assim muito grande, né? Então, ambos, um lançava um foguete para o espaço, o outro automaticamente já se sentia pressionado a lançar um também, e era esse conflito de identidades, porque eles sabiam que, né, tinham a ideia de chegar ao espaço e depois chegar até a Lua, tanto que a guerra espacial ela termina quando os Estados Unidos conseguem fincar a sua bandeira na Lua, mas foi assim uma década, né, praticamente, de muito Sim, conflito sim. tecnológico, de investimento pesado, de espionagem para roubar a tecnologia um do outro, de influências tecnológicas muito fortes também, que são resquícios até hoje dessa influência, né? Exatamente. Existem algumas discussões também, né, até que ponto realmente a Guerra Fria terminou no sentido de não o confronto original em si, né, porque o confronto ele acabou com a dissolução da União Soviética, porém essa forma de combates frios, né, de certa forma, como diz o nome do conflito, ele continua entre Estados Unidos, Rússia, Estados Unidos e China. Ele é algo que permaneceu. A gente vê hoje em dia essas três grandes potências ali fazendo essas questões de influência, essas questões de intervenções, de interferências políticas, militares nos territórios um dos outros. Outro território que é interessante a gente levantar tem uma grande carga desses acontecimentos. A situação que a gente vê hoje em dia também no Oriente Médio, porque o Oriente Médio ele foi, de certa forma, uma região batalhada tanto pela União Soviética quanto pelos Estados Unidos durante ali nos períodos de embates. Tem diversos confrontos identitários que a gente tem até hoje e de uma certa forma interessante a gente pensar, por exemplo, também a situação atual do Irã, por exemplo, que tem o início das grandes tensões que a gente vê hoje em dia, daqueles dos grupos que nós conhecemos como grupos terroristas, eles começam a ter a sua formação também nesse período de Guerra Fria. Exatamente, né? E além da dissolução ali das lideranças soviéticas, o fim da guerra também se estabelece, né, simbolicamente pela quebra do Muro de Berlim, né? Então, quando o Muro de Berlim ele é posto abaixo, isso em 1991, simbolicamente falando, a Guerra Fria ela acaba ali, né? O conflito ele se dá, na verdade, perdão, em 89, né? E aí em 91 o fim da União Soviética. Então, para alguns é 89, para outros é 91. Depende da linha biográfica que você segue. E marca, né?
Então, aquelas pessoas que passavam décadas sem se ver, pessoas que não tinham contato há muito tempo, e elas voltam a se encontrar, né, simbolicamente falando, e é também dado como uma conquista capitalista. E essa conquista deu toda e qualquer influência e poder e autoridade aos Estados Unidos depois disso, né? Então, a Guerra Fria ela teve vários conflitos, não diretamente dos Estados Unidos e União Soviética, mas entre as suas países influenciados. Com o fim dela, nós temos aí um mundo completamente capitalista, e é um pouco isso que nós queríamos trazer, né? Como eu falei, não tem como tratar 50 anos de guerra, de conflitos, de embates tecnológicos e militares em 40 minutos. Mas tentamos trazer aqui os principais conflitos, os principais pontos, ou talvez os mais relevantes, considerados, para fechar a nossa série de 10 podcasts. Foi um prazer compartilhar tudo isso com vocês. Poder estar É concluindo. interessante a gente só levantar também, né, que a gente teve essa ideia de estar falando aí sobre a Segunda Guerra, e por que terminarmos com a Guerra Fria, comentando um pouco da Guerra Fria e dos seus embates? Por causa que ela, de certa forma, é o que perpetua muitas das mazelas, dos embates, das questões que se originam lá na Segunda Guerra Mundial e que permanece no nosso dia a dia atual, na modernidade, no nosso período contemporâneo. Muitos desses confrontos políticos, confrontos às vezes sociais, eles têm as suas bases dentro dessa Guerra Fria ou lá atrás, de alguma forma, dentro da Primeira e da Segunda Guerra Mundial. Eles continuam, eles permanecem, eles não tiveram resolução até o período atual. Exatamente perdão, os conflitos, né, os resquícios ainda continuam. Então, foi um prazer, né, ter você que nos acompanhou até aqui, estar compartilhando isso com os meus colegas também, tendo em vista a conclusão do nosso curso também, que vem junto com o estágio. Então, é de muita alegria esse momento. Obrigado. Sempre lembrar que a pandemia ela não terminou, então se cuidem, lavem bem as mãos, e até a próxima. Sim, pessoal, cuidem dos seus, se cuidem, tomem a vacina e até mais. Até, um abraço a todos.